A raiva humana mata cerca de 60 mil pessoas todos os anos ao redor do mundo. No Brasil, entre 2010 e 2024, foram registrados 47 casos, mais de 50% ocasionados por mordidas de morcegos. Eu estou aqui hoje com o professor Hélio Langoni, especialista no tema, para entender um pouquinho melhor esse cenário e por que a raiva é sim uma questão de saúde pública. Professor, agradeço sua participação aqui com a gente. Ok, eu agradeço pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara e da TV Câmara. É um prazer imenso poder estar falando um pouco sobre essa temática. A raiva é uma doença muito séria, é uma doença importante porque ela é considerada 100% letal. Apesar do controle que nós obtivemos com relação à raiva no Brasil, por conta da obrigatoriedade, em 1973, do Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura, obrigando as prefeituras a assumirem a posição e de realizarem as campanhas vacinais anuais, que normalmente eram realizadas no mês de agosto. Isso mostrou um grande declínio da casuística da raiva canina e felina, por conta da vacinação que era realizada anualmente, né? Devido a essa medida profilática extremamente importante, que é a vacinação nos animais, cães e gatos, que foram naquele momento os principais transmissores da raiva, porque a raiva ocorria nesses animais. A raiva, ela é uma doença muito importante nos carnívoros, né? E devido às campanhas de vacinação anual, nós tivemos, então, uma queda bastante acentuada nesses animais ao longo dos anos e automaticamente também uma grande diminuição da raiva no ser humano, transmitida a partir de cães e gatos, né? Bem, este perfil epidemiológico, então, ele foi mudando ao longo dos anos e a nível de Brasil, principalmente naquelas regiões onde o programa de vacinação ele era cumprido, tá, de forma correta, com vacinação do número adequado de animais, né, com pelo menos 80% da população animal sendo vacinada, nós conseguimos essa situação de controle da raiva transmitida a partir de cães e gatos no ser humano. Então, essa situação privilegiada a nível do Brasil se deve à ação conjunta, né, de todos, em todos, tanto a nível municipal, como estadual, como federal, então, dessas campanhas de vacinação. Entretanto, ocorre que no ciclo epidemiológico de transmissão da raiva para os animais e, evidentemente, para o ser humano, porque a partir dos animais a doença vai chegar, então, até o ser humano, nós temos que levar em consideração que nós temos um ciclo aéreo de transmissão da raiva que é veiculado a partir de quirópteros, morcegos, então, né, que são os quirópteros, principalmente hematófagos. E entre esses morcegos, o principal é o morcego Desmodus rotundus, que é uma espécie hematófaga. Então, ela faz repasto sanguíneo, tá certo? Para a sua sobrevivência, para a sua manutenção, tanto nos animais, tá? E no ser humano. Então, num ciclo rural que nós denominamos, tá certo? Que são nas propriedades rurais, nós temos os mamíferos, porque todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus rábico. E nós temos, então, os herbívoros, principalmente, então, os bovinos, os equinos e outras espécies animais que são suscetíveis, como caprinos, ovinos, né, suínos, e todos eles estão, vamos dizer assim, nesse ciclo rural, né, não na zona urbana, porque na zona urbana nós temos um ciclo de transmissão
entre cães, gatos e o ser humano. Isto, atualmente, nós temos essa situação epidemiológica sob controle. Então, esporadicamente, nós podemos ter um caso de raiva canina ou felina. E a partir do cão ou do gato, a doença chegar até o ser humano. Há um pacto que foi traçado e delineado, né, no encontro da cúpula, né, de pesquisadores e de todos os setores, né, estadual, federal, um pacto que prevê que em 1930 nós não podemos ter casos de raiva, nós não deveríamos ter casos de raiva humana transmitida a partir do cão ou do gato. Por quê? Porque é possível manter o estado imunitário dos cães e gatos com as vacinações anuais, tá certo? No caso da vacina antirrábica, desculpa, ela tem eficiência de longo prazo ou não? Essas campanhas anuais são importantes para renovar a validade da vacina? Você pode explicar isso para a gente? Nós sabemos que o vírus rábico ele tem uma imunogenicidade bastante alta. Então, nós sabemos que, do ponto de vista de imunidade, essa resposta ela pode durar 2, 3 anos, tá? Depois, os níveis de anticorpos eles abaixam. Como a raiva sempre foi tida como uma doença neurológica nos animais e no ser humano, tá certo? Porque o vírus é neurotrópico. A partir do local da penetração do vírus, ele vai seguir filetes nervosos e vai chegar até o sistema nervoso central, onde ele vai causar a sintomatologia característica, tá certo? E posteriormente, este vírus ele vem do cérebro para os órgãos, né? E se distribuindo por todo o animal ou pelo ser humano. A partir do momento que o vírus penetra, atinge o sistema nervoso central, nós consideramos um período de estado que nós denominamos de 7 dias. Em 7 a 10 dias, o animal ou o ser humano ele vem a óbito, tá certo? Por lesões orgânicas. Então, por problemas cardíacos, problemas pulmonares, o animal ou o ser humano vem a óbito. Então, na realidade, a renovação, ou seja, a, uma nova dose de vacina anualmente é interessante, porque essas vacinações são feitas normalmente em campanhas. Então, o ideal é que se realize realmente uma revacinação anual. Entretanto, o governo, tá certo? As autoridades sanitárias, elas têm trabalhado com relação à utilização da vacinação em função da situação epidemiológica do município. Então, se o município tem uma situação epidemiológica favorável, como a não ocorrência de casos, tá certo? Caninos ou felinos, a não ocorrência de casos humanos, né? Então, considera-se uma situação epidemiológica favorável. E aí eles vão rever se é necessário ou não a liberação de vacina para esse município. Isto considerando campanhas de vacinação. Entretanto, os municípios recebem doses de vacina para os postos de vacinação permanente. Então, todo município ele tem na unidade de vigilância de zoonoses ou centro de controle de zoonoses, como nós denominávamos no passado, eles têm vacinas para serem aplicadas nos animais quando esses animais forem levados ao posto de vacinação permanente, tá certo? A vacinação antirrábica ela deve se iniciar com a idade do animal a partir dos 3 meses de idade. Então, eles devem procurar esse centro, né, este posto de vacinação permanente, que normalmente está na unidade de vigilância de zoonoses ou centro de controle de zoonoses. Com isto, nós estaremos mantendo uma situação
vamos dizer assim, do ponto de vista de proteção canina, favorável. Óbvio que tem as clínicas veterinárias particulares que também prestam esse tipo de serviço com a vacinação a partir do momento que o tutor, né? Hoje nós não falamos mais, não utilizamos mais o termo proprietário, mas o tutor leve o seu animal à clínica ou ao posto de vacinação permanente. Até poucos anos atrás, a vacinação era realmente obrigatória em todos os municípios. Entretanto, hoje já se vê mais a utilização e a aplicação da vacina, tá certo? Nos postos permanentes de vacinação. Isso tudo relacionado, como eu já disse, à situação epidemiológica da raiva no município. Por exemplo, em Botucatu, nós não temos mais casos autóctones, ou seja, casos de transmissão local há mais de 35 anos. Isto, então, mostra que a situação epidemiológica é muito tranquila. Aqui em Botucatu, nós não teríamos a possibilidade, dificilmente, né, a partir da transmissão pelo cão ou gato. Entretanto, como nós sabemos, o ciclo aéreo de transmissão nas cidades, nós temos os morcegos de outros hábitos alimentares que não o hematófago, e sim morcegos frugívoros ou insetívoros, e que também podem albergar o vírus rábico. Então, eles podem ser transmissores também, apesar de não serem hematófagos. Então, Professor, esses desculpa. morcegos podem ser encontrados mortos, tá certo? No domicílio, ou numa escola, ou numa creche, morcegos moribundos, porque, na realidade, a principal característica da raiva, tanto nos animais quanto no ser humano, é a mudança de comportamento. Tá? Então, há a possibilidade da reintrodução da raiva nos cães e nos gatos, porque eles vão encontrar um morcego e eles vão brincar com o morcego. E se o morcego tiver com o vírus da raiva, ele elimina pela sua saliva. E aí o morcego, o animal pode se infectar, se contaminar e se infectar e se tornar raivoso e transmitir raiva para o seu tutor ou para pessoas que ele consiga atingir. Ficou Professora, claro? ficou claro perfeitamente. Nesse caso, né, que a gente tem essa situação com os morcegos, esses animais que a gente pode aí chamar de selvagens também, né? Qual que é a estratégia principal para controlar a situação nesse caso, né? Você está falando Dos aí... animais silvestres que estão na mata, Isso, olha, isso. fica difícil, porque você teria que ter, para o controle, um programa de vacinação nesses animais. E a gente sabe muito pouco a respeito do comportamento da vacina nesses animais silvestres. Por exemplo, no macaco, é muito importante que ele tenha um esquema de vacinação como um esquema humano, caso ele venha a ser trazido para o domicílio. Então, nós temos estabelecido que o período, tá certo, de você tirar um animal da mata e trazer para o domicílio, ele só vai poder ser liberado, vamos assim dizer, sem nenhum risco, por um ano. Por quê? Porque seria o período de incubação máximo do vírus rábico nessa espécie animal. Então, o ideal é que não se traga animais do ciclo silvestre para o domicílio, porque nós não temos como introduzirmos no ciclo silvestre, na mata, para proceder à vacinação, a menos que seja um estudo específico querendo avaliar a imunidade nesses animais, os títulos de anticorpos soroneutralizantes produzidos nesses animais e avaliar efetivamente a resposta imune humoral e a resposta imune celular a partir da inoculação do vírus inativado nesses animais, que seria então a vacinação.
Perfeito. E a partir do momento, professor, que a pessoa está ali na situação de risco, acaba sendo mordida, e se tem um cenário em que ela possa contrair a raiva e desenvolver a raiva humana, né? O que a pessoa deve fazer? Hoje o SUS está equipado, está preparado para atender as pessoas em todas as situações possíveis? Sim, imediatamente as pessoas devem procurar a unidade básica de saúde, que elas estão preparadas porque elas têm a vacina humana e o soro antirrábico para aplicar nestas pessoas. Veja, existe para o controle da raiva como medida o esquema de vacinação pré-exposição. Esse esquema de vacinação deve ser adotado para aquelas pessoas que exercem atividades de risco, por exemplo, os tratadores de animais, os laçadores de animais, as pessoas que desenvolvem diagnóstico com o vírus da raiva, enfim, todos os profissionais que têm fatores de risco na sua atividade profissional e que entram em contato com o morcego. Por exemplo, as pessoas que trabalham com os programas de controle, visitando locais de abrigo de morcegos, como grutas, tá certo? Como casas abandonadas, elas devem fazer o esquema pré-exposição e ter o controle do seu título sorológico. Dependendo do grau de exposição, por exemplo, alunos, né, de medicina veterinária, aqui em Botucatu, por exemplo, os alunos do curso de medicina veterinária, e isso deveria ser a regra, esses alunos devem ser submetidos ao esquema pré-exposição, porque eles vão desenvolver atividades durante o seu curso que expõem a fatores de risco, porque nós não sabemos se o animal está sendo vacinado, se ele é vacinado corretamente, entendeu? A situação epidemiológica do local de onde esse animal vem, do município. Então, o ideal é que se tenha um esquema pré-exposição. Quando tem um acidente, mordida, uma agressão, deve-se lavar muito bem o local da lesão com água e sabão, tá? Passar álcool, mertiolate, que tem uma ação no vírus que ficou ali no local e imediatamente procurar uma unidade de saúde, tá certo? Aqui no caso nós temos a faculdade, nós temos a vigilância, as unidades básicas de saúde e expor o caso à equipe de plantão, aos profissionais da saúde e eles vão interceder de acordo com a situação epidemiológica do município, se o paciente, se a pessoa tem vacinação antirrábica ou não, tem um esquema, quando ela foi vacinada, se ela tem título sorológico vigente, entendeu? Título de anticorpo, enfim, existe toda esta preocupação. Veja bem, há pouco tempo eu fiz um material solicitado pela Sanofi, Instituto Pasteur, uma parceria, e eu coloquei a necessidade da vacinação das populações ribeirinhas que vivem na Amazônia, na região amazônica, e que praticamente convivem com morcegos. E eles são importantes, e eles estão lá sem muita proteção, sem nada praticamente, e juntamente com os morcegos. Porque hoje, pela falta de alimento, os morcegos eles vêm fazer repasto sanguíneo no ser humano, né? Então, a importância da vacinação pré-exposição nessas pessoas, para caso eles sejam atacados por morcegos, eles tenham uma lesão, eles procurem o posto de saúde, a unidade básica de saúde, para fazer o controle sorológico e as medidas pós-exposição, tá? Com revacinação, com aplicação do soro e revacinação, e etc. Isso é muito importante e isso é disponível pela rede de saúde. Perfeito, professor. Acho que o cenário que você nos traz aqui mostra que o Brasil avançou bastante nessa questão do controle da raiva, mas que a vigilância deve ser permanente, né? A vigilância deve ser permanente e eu tenho utilizado nas minhas aulas, nas minhas palestras, o seguinte tema: o vírus ronda. O vírus ronda. Ele ronda em animais silvestres, como morcegos, como outras espécies de animais que estão no ciclo silvestre, que estão lá no ciclo rural, tá certo? Então, ele ronda. E medidas de controle, de vigilância,
elas devem ser mantidas, porque senão nós vamos poder ser pegos de surpresa. Tá? Então, portanto, é muito importante as atividades de educação em saúde pública, as atividades de educação sanitária, as atividades diagnósticas. Nós temos aqui em Botucatu um laboratório que pertence à rede diagnóstica. Nós recebemos, agora mesmo de manhã, chegaram 5 quirópteros que foram capturados pelo Serviço de Vigilância Local e eles são trazidos para diagnóstico de raiva, para que nós possamos monitorar a circulação do vírus rábico nesses municípios. Então, nós temos um laboratório equipado para realizar as provas diagnósticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Isso é algo muito importante, é um papel assim, fundamental de uma universidade como a Unesp. Perfeito, professor. Eu agradeço mais uma vez sua participação, estendo aqui nosso parabéns por todo esse trabalho que você realiza. Ok, estamos à disposição para outras zoonoses de risco na saúde pública, e que são várias. Hoje os animais praticamente conquistaram o lar, né? E aí o tutor trata o animal como se fosse realmente um membro da família. Eles têm recursos destinados à utilização para eles, como médico veterinário, pet shop, etc. Enfim, essa proximidade acaba sendo muito importante aí reforçar, então, as atividades de vigilância e de controle e essa orientação aos tutores. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar ligado na programação da TV e Rádio Câmara de Bauru.